Nosso Pai e Amada Igreja. Amém. Bom dia. As crianças já podem descer essa linha. Adolescentes também, né? Gostaria de pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Gênesis 15. Nós iremos fazer a leitura. A leitura que nós iremos fazer, ela tem como título Deus faz uma aliança com Abraão. E essa palavra aliança, se nós formos ver, você vai reparar que na Bíblia, ela ao decorrer da Bíblia todinha, todas as suas histórias, você vai ver muito sobre isso. Porque nosso Deus, Ele é um Deus que se move em aliança. Toda a história, se você for olhar a aliança da criação, a aliança, né, que Deus faz com o homem ali no Jardim do Éden, depois vem a aliança de Deus com Noé, né? O arco-íris de Deus é uma aliança que Deus fez conosco, dizendo que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Então Deus, ele se move por alianças. Amém? Amém. Diz assim: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abraão, não tenha medo. A minha versão, irmãos, é uma versão, não é NVI, tá? Pode estar um pouco diferente da sua. Pode estar até apagada aqui. Qual é a versão? Isso. Isso. É uma versão um pouco diferente, mas além. Então, nela o Senhor disse a Abraão: não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo, lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, meu Deus, de que me vale a sua recompensa, se eu continuo sem filho? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filho, e por isso um dos meus empregados, nascido em minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe os céus e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor, eu te tirei da Babilônia e da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. O Senhor, ó Senhor meu Deus, disse a Abraão: como posso ter certeza que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, e todos os de 3 anos, e também uma rolinha, uma pomba. Abraão levou esses animais ao Senhor, cortou pelo meio e colocou as metades, uma de frente à outra, e as duas fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então
Os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. E quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo. E o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, e ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vos escravizar, e os seus descendentes. Abraão sairá livre, e os seus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada e morrerá em paz. Será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça, e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras de queneus, dos queneus, né? Isso, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaítas, dos amorreus, dos cananeus, e dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Amém? Só até aqui. Só esses versículos. Essa leitura que nós acabamos de fazer fala de um ritual de aliança. Como eu falei para vocês, toda a Bíblia é cheia de rituais. Toda ela, né? Cheias de rituais e cheias de aliança que o Senhor faz com o povo de Israel, faz com Jacó, Isaac, né? Todas essas pessoas que Deus se aliançou, né? Ele fez a aliança com Noé, como eu disse. Ele fez aliança com Abraão, que nós acabamos de ler. Ele fez a aliança também com Isaac, com Jacó. Ele fez alianças com Israel e tantas outras alianças que eu não coloquei aqui, mas que Deus se movia por alianças. Interessante das alianças é que Deus, ele sempre descia a um nível que o homem pudesse entender, certo? As alianças que Deus fazia, que Deus trazia para o povo, eram cercadas sempre de ritos, né? Rituais que ele fazia, que muitas das vezes, se a gente lê aqui agora, eu perguntar a você entendeu alguma coisa desse rito que Abraão fez? De cortar uma metade de um animal, colocar essa metade diante de Deus ali, e uma tocha, um braseiro passar, e uma tocha de fogo também passar pelas metades. Normalmente a gente não entende muito isso, porque isso é algo cultural daquele tempo, é algo que o povo fazia para formar alianças, né? Esse ritual que acontecia era feito da seguinte forma: como foi dito, Abraão pegava um boi, um animal, cortava este animal ao meio, repartia ele ao meio, colocava um de frente ao outro, certo? E de um de frente para o outro agora, cada um que ia fazer a aliança, por exemplo, digamos que nós iríamos fazer uma aliança, eu e um amigo, certo?
a gente faria uma aliança de um proteger o outro. Aliás, todas as alianças têm a característica de ser feita pelos homens, né? Pelas seguintes características. A primeira é a proteção. Proteção por quê? Naquela época, cada tribo, uma tribo quando era mais fraca do que a outra, se aliavam, né? A tribo, aquele país, aquela nação mais forte, para ser protegida, né? Dos seus inimigos. Então eles faziam uma aliança, a primeira proteção. A segunda era negócios, né? Por exemplo, se eu queria casar com minha filha com uma filha de alguém, ali eu fazia uma aliança com ele, e essa aliança feita diante dos homens, diante de Deus, garantia com que ambos cumprissem ali o seu tratado e que ninguém fosse lesado com o negócio que havia feito. E a terceira é o amor. Os casais se aliançavam também dessa forma para poder expressar e também para poder diante de Deus formar ali um vínculo, né, a qual não fosse mais dissolúvel, a qual não pudesse mais ter separação, era algo eterno. Fator esse, que essa aliança que era feita, eu vou falar para vocês, era uma aliança de morte, era uma aliança de sangue, era uma aliança que não se podia quebrar. Vocês vão entender o porquê. Essas duas metades do boi que ficavam a pessoa que estaria fazendo aliança comigo virada para a metade de lá, e eu virado para a metade de cá. Nós apontávamos para o boi morto, a metade morta, e dizíamos: que o Senhor faça comigo o que aconteceu com este boi, se eu quebrar a aliança que estou fazendo. Ele dizia o seguinte, que o sangue deste boi que caiu, ele proferia essas palavras, que a morte que sobreveio a este boi, para que essa aliança fosse feita, venha acontecer comigo, caso eu não tenha o comprometimento de seguir essa aliança que eu estou fazendo com uma pessoa que está aqui. E depois de ter dito proferir essas palavras, eles davam volta, formando como se fosse uma aliança verdadeira. Eles andavam ao redor dessa metade e ali até formar uma aliança. Quando terminava de fazer o círculo, né, eles paravam um de frente para o outro, e agora continuavam o rito da seguinte forma: era feito um corte. Esse corte poderia ser na sua mão ou no seu pulso, para que o sangue deles se unisse. Sangue quer dizer vida, tem um simbolismo de vida. E com esse rito de um segurar a mão do outro com o sangue, eles estavam dizendo nas entrelinhas o seguinte: a minha vida se entrelaça com a sua vida. E nós agora somos um só nessa aliança. Esse ritual era feito sempre que eles iam fazer uma aliança de algo muito importante, pois afinal estava em risco as suas próprias vidas, certo? Existiam outros tipos de aliança que eram feitas além dessas. Existia a troca de túnica, né, da túnica. Nós vemos lá, né, Jacó dando a túnica a José, né? Mas existiam antigamente alianças que eram feitas com a túnica. Por que a túnica? Porque a túnica tem a ver com vestimentas. Hoje em dia a gente até reconhece, ainda reconhece. A gente olha para as pessoas, por exemplo, se a gente olhar um homem bem alinhado, com um jaleco branco, né? Você vai dizer que todo branco, você vai dizer é um médico, é um doutor, né? Se você olha um homem todo camuflado ali, com uma pintura no rosto, todo camuflado, você vai dizer esse homem é um militar, que está servindo no exército. A roupa fala alguma coisa sobre a gente, né? Nosso estilo, nossa forma de se vestir fala algo sobre isso. Naquela época era muito mais forte ainda. Por quê? O sacerdote,
e se vestia de uma forma totalmente diferente de todo mundo. O sumo sacerdote, ainda mais ainda, a vestimenta dele tinha todas as características, tinha todos os detalhes que foram dados por Deus. De igual modo, né, você olhava a diferença entre os levitas, você conhecia a diferença, a túnica falava muito, a túnica dizia na verdade que aquela impressão, aquela digital daquela pessoa, aquilo que ela era, a vida dela, e se entrelaçavam, se trocavam uma com a outra. Por exemplo, eu dou a minha túnica para você, né? Eles estavam dizendo, fazendo uma aliança, dizendo assim, olha, a minha cobertura, aquilo que eu sou, tudo que há de reconhecimento da minha pessoa, eu quero fazer uma aliança com você. E eles trocavam ali a sua túnica, davam uma túnica a um e o outro pegava a túnica do outro, e ali as pessoas que viam aquela túnica reconheciam, olha, aquela túnica ali era de fulano de tal, porque não era algo que se trocava muito, não é que nem roupa que a gente usa, que a gente troca toda a vida, mas era algo que era muito particular, uma túnica, né? Tinha todo um peso, toda uma característica de uma pessoa. De igual forma também tinha a troca do cinto. O cinto tinha um valor de arma, né? As pessoas que iam para a guerra, elas usavam o cinto, e esse cinto tinha a responsabilidade de segurar, né, toda a sua roupa. Além de segurar a sua roupa, tinha também a responsabilidade de segurar a sua arma. E a troca de cinto, quando era feita, ela tinha um simbolismo que significava o seguinte: olha, eu te dou a minha arma, a minha proteção. Muitas das vezes não era nem o cinto que era trocado, era a própria arma. Um dava a arma, o outro dizendo, olha, nós estamos fazendo uma aliança, e essa aliança é de proteção um pelo outro, né? E essa proteção eles levavam, era algo muito sério. Tinha também, né, o corte de animais que a gente falou, as cicatrizes. Diferente dessas cicatrizes de aliança, mas ela também era uma. Muitas das vezes, uma pessoa quando ia à guerra, ela tinha formado muitas alianças, como eu acabei de falar, para proteção, e ela fazia cicatrizes exatamente dessa aliança de cortar. Às vezes não era com uma pessoa só, às vezes era com diversas pessoas. E esse capitão, quando ele ia à guerra, a primeira coisa que ele fazia era arregaçar as mangas e mostrar os seus braços. E conforme a quantidade de cicatrizes que ele tinha, dizia a quantidade de aliança que ele tinha. Muitas das vezes ele ganhava a guerra só de mostrar suas cicatrizes, porque o inimigo pensava a seguinte coisa: se eu for lidar com esse cara cheio de cicatrizes, ele tem muitas alianças, certamente eu vou ser massacrado, porque a aliança que ele fez diz que quando ele entrar em uma guerra, todos aqueles a qual ele se aliançou também iria entrar naquela guerra. Então o inimigo logo recuava devido às suas cicatrizes de aliança. Existia também a troca de nomes. Isso é mais atual, né? Mas o nome falava muito. O nome antigamente tinha muito peso. A gente conhece, não tão longe assim. Quando se falava do sobrenome de alguém, né, se conhecia toda uma história, tinha todo um contexto, tinha todo um peso o sobrenome daquela pessoa. O sobrenome também a gente sabe que faz com que a gente tenha a autoridade de abrir ou de adquirir algumas coisas, não é verdade? Se nós temos um sobrenome, quando a gente vai casar, né, a gente vai lá e troca de nomes, e quando você vai apresentar o seu documento, isso te dá direito de agir até mesmo pelaquela pessoa qual você ganhou o sobrenome. Então, essa aliança de nomes também era feita. E existiam outras, né, que eram a troca de pão e sangue. Irmãos, hoje essas práticas, muitas dessas alianças que eu estou falando para vocês, elas não são mais bem-vindas, elas não são necessárias em nosso meio. Essa, até de falar, é esquisita, né? Mas antigamente, antes de Jesus, as pessoas se aliançavam da seguinte forma também: elas cortavam um pedaço da sua carne, colhiam um pouco do seu sangue
e ali elas faziam a troca. Uma pegava um pedaço da carne da outra, comia, e depois bebia o seu sangue, e ali eles também estavam aliançados, como se eles dissessem assim: olha, eu comi, uma parte de você está em mim, uma parte da sua vida, lembra que sangue é vida, uma parte da sua vida também está em mim. E ali eles faziam uma aliança de sangue, de morte, né, eterna. Também era um modo, um rito, né, de aliança. E existiam também, no meio dessas alianças, memoriais que faziam com que as pessoas reconhecessem que ali fora feita uma aliança. O que é um memorial? O memorial, ele poderia ser uma árvore que foi plantada, e nessa árvore se coloca uma marca, né, com sangue ou alguma coisa nela, e ali a pessoa que passar e visse aquele sangue saberia que aquela árvore, alguém fez uma aliança. Existia também o memorial que eram feitas, né, dos altares de adoração. Toda vez que uma pessoa chegasse e encontrasse um altar de pedra ali, ela sabia que alguém fez uma aliança, uma oferta ao Senhor, e se aliançou, e ali estava aquele memorial que fazia lembrar tudo isso, né? Todo ritual que nós vemos, né, todo o ritual tem os seguintes elementos, né? O primeiro elemento que nós vamos ver em todos os rituais, isso é a característica de um ritual de aliança, é a palavra, né, em primeiro lugar. Toda pessoa, ela proferia uma palavra para a outra, né, elas davam a sua palavra umas às outras. O sangue, em alguns rituais de vida, como a gente falou, eram colocadas, e havia neles também um selo. A circuncisão era um selo de uma aliança, né, que Abraão fez com Deus, e toda a sua geração passou por essa circuncisão como selo de uma aliança que havia sido feita com o próprio Deus. Por que eu estou falando tantas coisas aqui que talvez você está assim, cara, nunca ouvi falar sobre isso? Exatamente. O nosso Deus, ele se move por aliança. Ele ama fazer aliança conosco. Nós nos relacionamos em aliança diversas vezes com as pessoas. Todos os dias, se você reparar, de repente você faz aliança com pessoas, né? No nosso relacionamento cotidiano, interpessoais, a gente forma alianças de amizade, alianças de negócios, alianças de entrega da sua vida para com Deus. Nós fazemos diversas alianças. E o Senhor, ele se agrada de fazer aliança conosco. Mas existem alianças que a gente faz e que muitas das vezes não são de tão benefício para a nossa vida. Mas Deus, ele espera de nós que nós sejamos honrosos com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós nos aliançamos. Eu não vou ler porque é uma história um pouco grande, mas eu gostaria que você anotasse aí depois para que você lesse e visse a veracidade, né, daquilo que a gente está falando, né, para que você meditasse com o Senhor. Eu gostaria que você depois lesse, né, em Josué. Em Josué. Exatamente, Josué. No 9, Josué 9, capítulo 9 todo, e capítulo 10. Como eu disse, eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas eu vou te contar a história. Essa história é de um povo chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas
gibeonitas, eles eram um dos povos, né, que viviam dentro daquela marca que Deus fez, que iria entregar ao povo de Israel, certo? Josué, nessa época, ele era o rei, né? Ele estava à frente, ele ia tomar, né? Deus colocou ele à frente do povo de Israel. Ele era a autoridade daquela época, era um dos chefes de guerra, e Deus falou por Moisés que daria toda aquela terra que nós lemos, lembra de Abraão? Todo aquele perímetro ali demarcado pelo Senhor, Deus entregaria à mão do povo de Israel. E os gibeonitas eram este povo que estavam dentro desse círculo, dentro desse lugar ali, a qual o povo de Israel deveria destruir e tomar ali aquele lugar. Só que os gibeonitas foram muito astuciosos. O que eles pensaram? Israel já era um povo muito forte, já havia vencido muitas batalhas. Deus de fato era com o povo de Israel e eles ficavam apavorados. Lembra que o Egito era uma grande potência naquela época, ele dominava todo o lugar, todo o mundo, né, de alguma forma. O Egito tinha influência porque era muito forte, muito poderoso naquela época. E quando o povo de Israel derrota, aquela derrota maravilhosa ali, né, o povo de Israel, que foi as ondas se fechando e matando todos os egípcios, o povo de Israel passa a ser muito conhecido, né? E durante todas as guerras, né, todas as lutas que eles tiveram, as vitórias que Deus lhe deu eram vitórias assim, cara, impossíveis. Então o povo de Israel começou a ter peso, o nome do povo de Israel tinha peso. Os gibeonitas, sabendo disso, com medo, o que eles fizeram? Eles foram astutos. Eles pegaram pão bolorento, eles pegaram roupas velhas, eles pegaram sandálias bem gastas, eles botaram um odre, né, de vinho bem gasto, bem velho mesmo, e foram até os israelitas. Chegando até os israelitas, você depois vai fazer a leitura dessa história, você vai ver que eles chegam diante dos israelitas e diz que eles eram servos, né, do povo de Israel, ou seja, eles vinham em paz, e ali eles diziam: olha, nós viemos de um lugar muito distante mesmo, e ouvimos falar, né, de quem vocês eram, da potência que vocês eram, das derrotas, das vitórias que vocês tiveram. E o nosso líder nos enviou até vocês para que nós fizéssemos uma aliança com vocês. Olha, os nossos pães estão velhos. Quando saímos de casa, eles eram quentinhos, fofinhos, mas agora já estão velhos, de tão longe que era. Agora, olha o nosso vinho, nosso odre, saímos de casa, eles eram novinhos. Olha nossas sandálias, né? Os animais já bem cansados. E Josué, sem procurar falar com o Senhor, sem procurar direcionamento da parte de Deus, Josué recebe eles, né? No início Josué fica meio temeroso, fala: quem são vocês, de onde vocês vêm, de que terra vocês são, porque aquela época era dessa forma, né? E aí, no meio disso tudo, Josué não pergunta a Deus, Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Ele se aliancia com os gibeonitas, lhe dando a palavra que lhe protegeria caso eles estivessem em apuros, em perigo. E feita essa aliança, os gibeonitas vão embora. 3 dias depois, Josué, acredito que em sua ronda, encontra quem? Os gibeonitas dentro da terra. Ele irado, chateado com aquilo, por ter sido enganado, o pessoal começa a falar: olha, nós temos que destruir. E aí Josué toma uma atitude maravilhosa, se lembrando do valor da aliança. Josué, ele não derrota, ele não vai lá, ele não faz nada com os gibeonitas, mas chega aos gibeonitas e fala o seguinte: olha, vocês me enganaram, vocês fizeram uma aliança comigo debaixo de engano,
de mentira, né? E por causa disso eu vou trazer a vocês um castigo, por causa da mentira de vocês.